A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós iremos falar sobre uma aula muito importante, a lição de número 11. A lição de número 11 ela é concomitante com a lição de número 10, porque nós falamos sobre o avivamento na vida pessoal. E a individualidade, ela influencia a coletividade. É por isso que a lição 10 vem tratar sobre o âmbito particular, e a lição de número 11, ela vem falar sobre esse efeito da vida particular no coletivo. Então há um avivamento acontecendo na vida particular que faz com que a missão da igreja seja feita com excelência. Cada indivíduo tem consciência da sua realidade, tem consciência da sua responsabilidade, ok? Então, antes de nós começarmos aqui, gostaria de pedir para você que deixe o seu like, é muito importante para o canal. Assistiu o vídeo? Não se esqueça de dar o like. Ou seja, já no início, já deixe o seu like, você que já nos conhece, sabe da nossa responsabilidade concernente aos conteúdos, então deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante te ouvir, tá bom? Então vamos lá, o avivamento e a missão da igreja. O textuário vai usar Marcos capítulo 16, do 15 ao 16, que vai dizer o seguinte: E disse-lhes, ide, por onde e para onde? Para onde? Ide, por todo o mundo, para fazer o quê? Pregar o evangelho. Para quem? Para toda a criatura, seja branco, seja negro, independente da etnia. Pregue o evangelho, tempo e fora de tempo, a toda criatura. E eu tenho aqui pré-condições para essa missão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ok? A verdade prática neste mundo marcado pela falta de fé, o mundo, tá? Não está falando da igreja. O mundo está mergulhado em um narcisismo, materialismo, um negacionismo, tá bom? Está mergulhado em uma influência marxista, gramsciana, uma influência iluminista que já vem aí do século XVI, que vem colocar a razão no lugar da espiritualidade. Então as pessoas perderam o foco em Deus, na obra de Cristo, e são donas de si mesmas. Então convencê-las através da obra do Espírito Santo, porque nós pregamos e o Espírito Santo convence o homem de todo pecado, da justiça e do juízo, ok? Então nós temos o papel de pregar. É por isso que o texto é: ide por todo mundo e pregai. Não é ide por todo mundo e convencei-os. Não, não é isso, ok? Marcos capítulo 16, do 14 ao 20, é usado como base, tá bom? Dentro dessa base, antes de chegar no versículo 14, nós temos que entender que no final do sábado, que termina às 6 horas da tarde, já se inicia o domingo. Então, iniciando o domingo, Maria Madalena e Salomé, ou seja, a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para o corpo de Jesus. E no meio do caminho elas perguntaram: quem é que vai tirar a pedra? Quando elas chegaram no sepulcro, elas encontraram o quê? A pedra removida, tá bom? O túmulo vazio e um anjo que havia as recepcionado, ok? Então, no versículo 8 desse mesmo capítulo, nós encontramos a história mostrando que elas ficaram tão apavoradas porque o anjo pediu para contar para os discípulos. E elas ficaram tão apavoradas que elas não contaram. No outro dia, Jesus apareceu a Maria, no mesmo dia, né? Jesus apareceu para, aliás, no outro dia, a Bíblia diz, Jesus aparece para Maria Madalena e pede para ela
contar aos discípulos, tá bom? E quando ela conta aos discípulos, nós vamos ver que os discípulos não acreditam em Maria Madalena. Então nós temos aqui a primeira parte da história em que os discípulos não acreditam, não porque ela é mulher, eles não acreditam no fato de Jesus ter ressuscitado. Tanto é que no versículo 14, o texto vai dizer que estavam os 11, Judas já não estava ali. E Jesus lançou em rosto o quê? O seu machismo? Não, porque o texto não está falando sobre isso, tá? Não é porque ela era mulher. A sua incredulidade e dureza de coração, até porque Jesus já havia falado que ia sofrer isso. Tanto é que ele havia falado que ia padecer, Pedro havia falado e ele repreendeu Pedro. Então eles tinham ciência que Jesus ia ressuscitar, mas eles não acreditaram em Maria Madalena. E não é porque era mulher. Tá bom? Eles estavam incrédulos e com o coração duros, e Jesus joga isso em rosto, tá bom? Aí o versículo 15, nós temos uma nova oportunidade dada a esses discípulos, Pedro que havia o negado, os demais que estavam querendo voltar aos seus afazeres. Então Jesus dá uma nova oportunidade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, nós já falamos desse versículo. O 16 nos coloca uma condição da missão, então eles sabem para que vão e por que vão e qual o objetivo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqui nós temos as condições da missão, tá? E outra coisa, no versículo 17 mostra o amparo, mostra também que eles serão protegidos e que eles serão armados, protegidos e amparados. Então, quando nós falamos de armados, protegidos e amparados no versículo 17, é porque o próprio texto diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Tá, em meu nome é o primeiro item. Em meu nome expulsarão demônios. O nome de Jesus é a arma. Pegarão nas serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Serão protegidos contra os inimigos da fé, que às vezes vão tentar contaminar um líquido, uma bebida, para que eles possam morrer. Ou se eles beberem alguma água contaminada, alguma água com algum produto, eles não iriam morrer por causa disso, tá? Imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ok? Então eles estão amparados, armados e protegidos, tá bom? O versículo 19, nós estamos falando aqui da ordem dada, então, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita do Pai. Então, a ordem foi dada, a missão foi dada. Então, a partir da missão dada, ele tem o seu papel cumprido e ele volta ao seu lugar de origem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí, que interessante, ide por todo mundo. Opa, o versículo 20 está começando a se cumprir. E eles, tendo partido, saíram dali, tá bom? Pregaram por todas as partes. Aí a promessa de amparo, de proteger e de armar esses discípulos é cumprida por Jesus. O próprio versículo 20 fala: e cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que eles estavam pregando com sinais que se seguiam, tá bom? Olha que interessante, que texto fantástico. Então, essa espiritualidade, ela é aliada à responsabilidade, ok? Então, por isso que o avivamento tem como consequência a missão da igreja com excelência. Na introdução, nós vamos ver que nesses primórdios, o autor deixa bem claro aqui, nos primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo no evangelho, na evangelização, no discipulado, no cuidado, e, consequentemente, os resultados acontecem. Então, eu tenho o dinamismo da evangelização
métodos, fórmulas e apoio do próprio Senhor. Esse dinamismo acontece de forma natural, ok? O discipulado é muito bem visto pelos discípulos, fazei discípulos é uma ordem de Jesus, e o cuidado com os necessitados, né? Isso nós vemos lá em Atos, tá bom? Então, dentro dessa introdução, nós vamos ver essa ideia do dinamismo. Vamos lá, o tópico de número 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo, o desânimo dos discípulos. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver o próprio autor nos colocando aqui a questão que eles estavam desanimados e incrédulos. Algumas traduções usam chorando e tristes. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, eles não creram, estavam completamente desolados, tá? Então, essas 3 mulheres testemunharam o túmulo vazio. Elas não foram avisar os discípulos por causa do medo, ficaram apavoradas, isso é muito natural, mas o Senhor aparece a Maria Madalena e ela vai anunciar aos discípulos. Os discípulos não creem, essa é a primeira parte da não crença, tá bom? Porque vai ter outra aqui. Então, nós vamos ver dentro dessas questões que Jesus aparece para ela, ela dá o anúncio e eles não creem, tá bom? O desânimo dos discípulos concernente à ressurreição de Jesus. A aparição de Jesus aos discípulos. Aqui nós vamos ver que Jesus apareceu aos 11, que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. O texto deixa bem claro. Paz seja convosco, Jesus disse quando entrou no meio deles, tá? E nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 24 e versículo 36, que eles pensavam que viam algum espírito. Então Jesus lhe mostrou as mãos e assim eles não creram. Ou seja, eles estavam tão alegres, tão admirados e tão assustados que mesmo assim eles custaram acreditar, ok? Então, nós vamos ver aqui que no versículo 12, né, os discípulos não acreditaram, tá? E no versículo 12 aparece em outra forma, há 2 discípulos e eles contaram aos discípulos. Então, antes de acontecer esse episódio, vamos juntar aqui os fatos. Jesus aparece a Maria Madalena conta aos discípulos, os discípulos não acreditam. Aí, enquanto isso, Jesus, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece em outra forma, ou seja, aquela forma conhecida de Jesus não foi muito diagnosticada. Era bem diferente do que Jesus era, porque ele estava num corpo glorificado. E ele aparece aos 2 discípulos. Os 2 discípulos só reconhecem ele quando ele vai partir o pão dentro da casa, porque ele estava como sentido a outro caminho, e eles convidam, olha, vem para casa. E ele foi. Os discípulos saíram dali e foram para Jerusalém. Contar aos discípulos o que havia acontecido com eles e que Jesus havia aparecido com eles. Então, no primeiro momento, eles não acreditam em Maria Madalena. O segundo momento é o momento dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando os discípulos aparecem para eles, vamos atrás dos discípulos, vamos contar que Jesus apareceu. A Bíblia vai dizer que eles não acreditam nos 2 discípulos, tá? E é aí que Jesus aparece, porque enquanto está os 11 discípulos e os 2 do caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que ele aparece no meio deles, quando eles estão contando e eles falam que não acreditam. E a Bíblia vai dizer que Jesus aparece, mostra suas mãos furadas, e eles ainda não acreditando, né, no que estão vendo, Jesus pergunta, tem alguma coisa de comer? Aí ele vai lá, traz um alimento, Jesus come, e aí eles começam a entender. Tanto é que o capítulo 24, versículo 45 de Lucas, vai dizer o seguinte, e Jesus abriu a mente deles para compreender as Escrituras. Então Jesus, ele não se preocupou em mostrar que ele era realmente Jesus, mas através das Escrituras se revelou que aquele que estava ali era Jesus.
Olha para você ver que coisa mais interessante. É através das Escrituras que você convence alguém de que Jesus existe e que Jesus pode salvar. Não é através de uma experiência particular sua, que às vezes pode ser linda e maravilhosa, mas através das Escrituras a pessoa realmente conhece o Cristo ao qual ela servirá. Então, você vai ver essa interessante situação ao qual envolve a grande comissão, ok? Então, quando você pega o Lucas capítulo 24, que nós lemos 45, e pega o 49, nós vamos ver escrito o seguinte, que Jesus vai dizer para eles, olha, esperai em Jerusalém, tá? Até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Então, a primeira coisa, eles têm que esperar ali em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que o local aonde ele ascende ao céu não é Jerusalém, é Betânia. Então Jesus vai com os 12 e os demais discípulos, que a Bíblia diz, até a aldeia de Betânia. É lá que Jesus vai ascender ao céu. Até porque o texto mesmo diz que ele leva eles até o povoado de Betânia, os abençoa, tá? E dali eles veem Jesus levado aos céus. E daí, quando acontece todo o episódio, eles voltam para Jerusalém, tá? E permanecem no pátio do templo louvando a Deus, até que acontece ali o episódio do Pentecostes, ok? Então aqui nós temos um resumo bem interessante dos acontecimentos. Aí o texto vai dizer aqui no subtópico de número 3, o avivamento após a ressurreição. Então a grande comissão é mencionada por Jesus. E nós vamos ver também que Jesus, além de ordenar, ele não apenas ordena, tá? Uma ordem, ele dá o que? Como nós já falamos, a proteção, o amparo e o armamento, tá? E dentro dessa questão, o próprio Jesus deixa claro que eles estariam vivendo milagres. Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o quê? Seu ministério, tá? Marcos capítulo 16, versículo 17. Então nós vamos ver isso, exemplos de Paulo e Sila, que foram poderosamente usados por Deus, Filipe, que curou muitos enfermos, Estevão, né, que teve um papel brilhante, foi o primeiro mártir, né, da história primitiva. Então nós vamos ver um cenário todo preparado, tá, para que eles pudessem fazer a obra de Deus com excelência, tá bom? O tópico de número 2, saímos aqui do tópico de número 1, onde acontece todos esses fatos. O tópico de número 2 vai falar sobre o avivamento na missão da igreja local. Dentro dessa ideia de local, nós temos o texto dividido entre locais, regionais e atualmente. Então, dentro da ideia da localidade, mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Antes do capítulo 9, nós vamos ver que os discípulos e os apóstolos estavam ali em Jerusalém. Eles começaram a ser perseguidos pelos judeus e depois pelos romanos. E nós vamos ver que quando começa a perseguição de Saulo, todos são dispersos, menos os apóstolos, que ficam em Jerusalém. Então esse é o início da grande perseguição dos judeus contra os cristãos. Então essa ideia do avivamento nas missões locais, elas começam a partir de denúncias, né, de escândalos, porque quando você pega o versículo 33 de Atos, capítulo de número 5, o versículo 33 fala que houve uma denúncia, né, quando os discípulos, os apóstolos estão falando ali
para os judeus, né, que estão os interrogando, pela denúncia de terem matado Jesus. Eles ficaram com tanta raiva dos apóstolos que decidiram matá-los de imediato. Se não aparece Gamaliel, um homem muito sábio, usado por Deus, né? Eles teriam acabado com os apóstolos ali. E Gamaliel usa outros exemplos. Olha, apareceu aqui acho que se eu não me engano aqui, Teudas, né? E uns outros lá, com uns outros discípulos e tal, e os ministérios deles acabaram. Então isso daí pode ser mais um movimento que vai começar e vai acabar rápido, porque o judaísmo, ele era uma religião muito bem estruturada, muito bem edificada e consolidada na sociedade. Então apareceu um movimento, né, chamado de os do caminho, os cristãos ali, os seguidores de Jesus, era algo que muitos não acreditavam que ia para frente, né? O próprio Gamaliel reconheceu isso, que outros movimentos já haviam aparecido e haviam sido dizimados, né? Então esse poderia ser mais um. Então ele deixa bem claro, se for de Deus, vai continuar. Se não for, vai desaparecer. E aí eles tiram de mente o fato de matarem os apóstolos, ok? Então essas missões locais, elas também são perigosas, tá? Mediante aí determinados locais que você mora, às vezes uma comunidade, às vezes um bairro, uma cidade muito perigosa. Então existe esses desafios e nós não podemos negar. Ali havia uma perseguição dos judeus contra esses judeus que estavam convertidos aos discípulos, e não eram poucos, né? Somente as pessoas que estavam ali vendo Jesus se ascender aos céus eram 500, né? Fora os apóstolos que haviam já sido iniciados nessa missão. Então você vai ver que essas missões locais também são perigosas. Então eu não posso levar em consideração o meu ambiente com o ambiente dos irmãos. Às vezes os irmãos têm um ambiente muito perigoso, né? Mora às vezes numa favela, então tem toda uma estratégia para poder evangelizar nesses locais. Às vezes uma cidade é muito perigosa, então existe uma outra estratégia. Então assim a obra de Deus, ela deve ser feita com excelência, com prudência e com muita responsabilidade, tá bom? O avivamento nas missões regionais. Nós podemos dizer que a missão regional é aquela utilizada em locais mais distantes. Então, primeiramente começou em Jerusalém. Você vai ver também que Paulo, ele começa logo depois, ele começa de maneira local também, porque quando acontece o evento com Ananias, né? E ele volta a enxergar, a primeira coisa que ele faz é ir nas sinagogas e começar a pregar. Naquela própria cidade, na cidade de Damasco. Então ele faz uma missão local e regional, porque aquela sinagoga só está ali por causa da sua origem, porque ela se expandiu. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma missão local, porque é o local, a cidade onde ele também está praticando uma missão regional, porque a sinagoga saiu do campo, do âmbito de Jerusalém, tá? Ela saiu como templo e se tornou sinagoga, tá? Em Jerusalém o templo, demais cidades sinagogas. E você vai ver aqui que depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros locais. Se você pegar aqui Atos capítulo 8, versículo 1, você vai ver que a igreja de Jerusalém sofreu grande perseguição, menos os apóstolos. E o Pentecoste começa justamente em Jerusalém. E de Jerusalém, judeus que vinham de toda parte, que foram impactados pela mensagem de Pedro e pelo impacto do movimento pentecostal que aconteceu ali, né, desse movimento pentecostal, nessa festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, eles levaram a mensagem do Evangelho para outros locais, tá bom? E isso foi muito importante, para que o Evangelho pudesse crescer, e quando Paulo chegasse, eu não vou lembrar agora, mas teve uma cidade que Paulo chegou, não me lembro agora de cabeça, mas já tinha uma igreja plantada, ou seja, quem é que plantou essa igreja, né?
E então você vai ver que o evangelho ele chegou a todas as partes, as principais partes do mundo antigo, tá bom? Então essas missões regionais, elas são importantes. Tanto a missão local quanto a missão regional, ela se define pelos seus métodos e principalmente pelos seus recursos. Não adianta ter a mão de obra, pessoas para trabalhar, pessoas para fazer, se aquele local não tiver recursos. Ela demanda recursos, recursos tecnológicos, recursos manuais, enfim. É uma série de atividades que se pode ter uma igreja a nível local e regional, mas lembrando que ela demanda custos, tá? E quando eu falo de custos, eu falo de dinheiro, eu falo de investimentos. Então, qualquer trabalho em qualquer área da igreja que envolva uma determinada área da igreja, ela demanda recursos. Então, a igreja tem que se preparar para isso, tá? Hoje nós temos as redes sociais, as igrejas podem fazer assim um trabalho excepcional, mas precisa de ter um investimento. Ela pode trabalhar na rua, mas ela precisa de ter um investimento. Ela pode ter casa de recuperação, mas ela precisa de ter um investimento. Ela pode ter um centro pedagógico para trabalhar áreas para atividades tanto para a igreja quanto para a sociedade, mas precisa de recursos. Então os recursos eles são fundamentais para um bom trabalho local e regional. Assim como nós também. Se eu, como indivíduo, decido fazer um trabalho, ele também demanda recurso e esforço próprio, tá? Então, cada um, eu sei que tem pessoas que têm trabalhos excepcionais e maravilhosos, né? Trabalhos em hospitais, trabalhos em presídios, eu não posso desprezar isso. Eu não posso deixar de ver isso como um grande trabalho local e regional. E isso faz com que a igreja cresça, tá? Isso faz com que a igreja evolua, tá bom? O subtópico de número 3 vai falar sobre as missões regionais atualmente. Esperamos que Deus desperte as igrejas locais, em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Eu falei na outra aula, né? Aliás, na aula sobre... aulas atrás que falou sobre o Pentecostes no Brasil, né? E eu falei no interior da Bahia que em 1940, na década de 40, houve a necessidade de fazer um cemitério da Assembleia de Deus no interior da Bahia, porque a perseguição ela era muito grande, né? Através da Igreja Católica, que tinha os seus líderes, os padres, que praticamente comandavam e mandavam na cidade, né? Direcionavam aquela comunidade a os seus ritos, as suas missas e as suas doutrinas. Então, quando chegou o pentecostalismo, a Igreja Católica se sentiu incomodada e chamavam-nos de não cristãos, de apóstatas e outros adjetivos. E nós vamos ver que essas perseguições elas vão acontecer, tá? Elas são naturais, deve acontecer. Se nós não incomodamos o nosso inimigo, alguma coisa está errada, tá? Então toda ação, né, ela gera uma reação e essa reação vem do adversário. Então todas as vezes que você vai preparar um grupo, tenha em mente isso, que vai ter uma reação. Se você trabalha com jovens, trabalhos envolvendo jovens, seja trabalhos no carnaval ou qualquer outra festa, ou num presídio, ou num hospital, entenda e compreenda que esses jovens devem ser preparados de acordo com a responsabilidade que vão encarar. Assim como os demais grupos também. Vai sair para a rua, conheça o bairro, conheça a cidade, conheça o local, isso é importante, as perseguições vão acontecer. E para que essas perseguições não terminem em tragédia, é necessário conhecer o ambiente aonde você está pisando,
tá bom? E hoje no Brasil, irmão Adriano, o que você me fala de perseguição? Simples, claro e objetivo. O Brasil possui as suas perseguições, sim. Não como na década de 40, não como na década de 50 e nem como na década de 30, 20 ou 10, que foi quando a Assembleia de Deus chegou ao Brasil. Mas eu queria até que você marcasse aí e depois desse uma pesquisada. Hoje no Brasil nós temos 4 tipos de perseguições muito claras, muito visíveis e que você vai concordar comigo, você pode ter certeza. E foi assunto de outras aulas, de outras matérias que eu abordei, né? Eu tenho um livro que fala, eu tenho um vídeo que fala sobre a liberdade religiosa, é um vídeo muito bom que eu abordei a questão da consciência, né? A lei nos dá o direito de acreditar na crença que for, então o Estado ele não pode intervir na minha crença. Eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a liberdade religiosa, a liberdade de culto, o culto ele é inviolável, enfim, uma série de leis ali que a gente colocou ali e falou sobre a liberdade de expressão. Então hoje, o que está em evidência primeiro, a perseguição política, através dos ideais marxistas, que está embutido na esquerda. Eu também tenho na política uma perseguição ao qual é marxista, leninista e também uma perseguição que não apoia os valores cristãos. É a chamada esquerda, ok? Nós, se for olhar politicamente, nós somos de direita, mais conservadores, apoiamos os ideais conservadores. Mas a política hoje, ela está sendo um instrumento muito utilizado para oprimir a religião no Brasil. Ah, mas a Constituição de 88, ela nos garante tudo isso. Eu falei isso. A Constituição de 88, ela nos garante a liberdade de consciência, a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Mas você viu aí dias atrás um pastor americano pregando, talvez você é da cidade aí de Brasília, pregou no Congresso de Jovem e ele falou, né, sobre algumas questões relacionadas a alguns grupos LGBTs e o fim deles. Né? O que seria levado caso eles não se convertessem ao Evangelho. E o partido de esquerda, se não me engano, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, olha para você ver, entrou com uma ação, né, para poder processar esse pastor americano. Né? Então você vai ver que a perseguição política é muito grande. A perseguição cultural. Eu tenho um vídeo também que eu falei sobre a revolução cultural. Essa revolução cultural e social, ela vem mudar os padrões, não é de hoje, da década de 60, que vem com muita força. Os padrões monogâmicos e heterossexuais, trazendo um novo padrão para a sociedade, destruindo o ambiente familiar, porque o ambiente familiar é a última barreira da revolução sexual. Se você nunca estudou sobre isso, estude, tá? E a revolução cultural e social, ela vem para destruir os valores sólidos que foram construídos ao longo dos anos e que tem como grande base a igreja. Outra perseguição é a perseguição intelectual. Os grandes filósofos, os grandes intelectuais da mídia, dos jornais, tentam colocar na cabeça das pessoas que a religião é opressora, ela oprime a sociedade, ela oprime a família, ela oprime o jovem. Então, essa perseguição intelectual ela é muito grande e ela é perigosa, porque ela entra nas escolas, ela entra nas creches, ela entra em ambientes escolares a fim de destruir esses padrões. E eu tenho por último a perseguição jurídica, que a primeiro ponto deveria defender os padrões da Constituição de 88, mas não é o que nós vemos aí. Se você expõe o seu pensamento, expõe a sua crença, você pode ser punido juridicamente por essa perseguição jurídica, ok? Então, o Brasil não é para os fracos, tá? Viver aqui não está sendo fácil.
O tópico de número 3 vai falar sobre o avivamento e as missões transculturais. Dentro dessa questão, nós vamos ver que o Senhor os ajudava por meio de milagres e provava que a mensagem deles era verdadeira. Isso você vai encontrar em Marcos 16 e 20. E ele vai citar aqui, né, em Atos 1 e 8, que Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem até os confins da terra, tá bom? Então, pulando aqui para o subtópico de número 1, falando sobre a primeira igreja missionária, nós vamos ver a menção de Antioquia. Antioquia, que está em Atos capítulo 13, versículo 1. Lá havia os seguintes mestres e profetas, e ali ele cita o nome, você já tem uma igreja estruturada, lembrando que a conversão de Saulo começa no capítulo 9, tá bom? Então nós estamos falando do capítulo 13, onde eu já tenho uma igreja muito forte, é uma igreja missionária, da onde as missões de Paulo começam, se iniciam a partir de Antioquia, tá bom? Então nós vamos ver também que Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados a partir de Antioquia. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho o chamado. Então ele prega para judeus e não judeus. Para judeus, Atos capítulo 10, versículo 45. Para os não judeus, Atos capítulo 11, versículo de número 1. Tá? Então nós vamos ver aqui um exemplo da primeira igreja missionária. Outro ponto, subtópico de número 2, a evangelização e a decadência espiritual na Europa. Então nós vamos ver, e já vimos em aulas passadas, grandes nomes. Então a ideia é, o seu nome será grande diante do Senhor, nessa questão de fazer a obra, obra local, obra regional, obra mundial, enfim. Deus te chamou para ir até que patamar? A sua espiritualidade vai te levar até que ponto, tá bom? Então, vamos fazer uma autoanálise aí, né? David Livingstone, missionário e explorador britânico, pregou o evangelho no interior da África, tá? Então, aqui ele está falando da decadência espiritual da Europa. Foi um homem muito usado por Deus, nós citamos outros, né? Ele vai citar também Hudson Taylor, missionário na China. Você vai ver que ele era um batista inglês e ele também pregou no interior, só que aqui da China. Então essa evangelização da Europa começou a decair. Hoje eu vejo claramente que a América, principalmente no Brasil, o Brasil, dentre esses países da América do Sul, América do Norte e América Central, é o país, além de ter grandes dimensões, é o país que realmente vai influenciar o mundo. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. E eu acredito fielmente, já falei isso aqui, que no milênio, o Brasil vai entrar no milênio. Aqueles que não aceitaram a marca da besta, a marca, o nome e o número, eu tenho certeza absoluta que muitos que estiverem e vão passar pela grande tribulação vão entrar no milênio, porque eu tenho um país muito avivado, e quando Jesus voltar, essa chama, como vão ter uma nova oportunidade, essa chama vai aflorar de uma tal forma que eu duvido muito que o anticristo vai conseguir convencer esses brasileiros que estiverem nesse período. Então hoje o Brasil é a bola da vez. Antes recebíamos missionário, hoje exportamos pregadores, missionários em todo o mundo, ok? Subtópico de número 3, clamor pelo avivamento espiritual. Aqui, as missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes e dirigentes. Nós lemos lá em Ezequiel que o problema maior que levou o povo à falência foram os seus líderes. Nós estudamos isso na revista. E o autor ele vem reforçar que os líderes são responsáveis por dar direcionamento ao avivamento que está acontecendo. Porque o avivamento não acontece por causa do líder. O avivamento ele é individual. O individual influencia a coletividade.
O individual se torna coletivo, mas os líderes, reconhecendo esse avivamento, dá seguimento a eles, ok? Então ficamos por aqui. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.